Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui o seminário Os Incansáveis, uma parceria da Federação Baiana de Judô com o ICI. Também quero aqui aproveitar para saudar o escritor, jornalista responsável pelo livro, Sérgio Xavier. Um prazer conhecê-lo. Ainda não tive a honra, né, de ler o livro, mas tenho a certeza que será uma grande honra poder participar, né, desse processo. E agradecer também aqui ao Rodrigo Mota e ao Cris, logo que eles entraram em contato, né, para a gente realizar esse evento. Fiquei muito feliz pela essa oportunidade. A FEBAJU aí é uma das primeiras entidades a realizar esse seminário e que terá, né, muito conteúdo. O ICI hoje realmente é uma referência. Considero assim o Rodrigo e o Cris verdadeiros incansáveis, dois homens determinados que têm uma história assim muito bonita, de desafio, de superação. Hoje é uma referência nessa classe que hoje se destaca no judô brasileiro, que são os veteranos, que trouxe para o judô, né, pessoas que são amantes, que estão afastados, que são amantes da arte de competir. E eu tenho certeza que os nossos judocas da Bahia terão essa oportunidade de ouvir uma grande história. Então, mais uma vez, eu desejo aí um sucesso para todos. Um abraço ao Sérgio Xavier, ao Rodrigo, ao Cris. E a FEBAJU está de braços abertos, né, para outras parcerias. Um forte abraço a todos. Marcelo, agora quem fala? Boa tarde a todos, camaradas. Quero agradecer ao Marcelo e a todos os demais da Federação Baiana pela oportunidade. Para mim é uma honra absurda estar realizando o primeiro seminário online Os Incansáveis na FEBAJU, uma entidade que já em pouco tempo se posiciona como uma referência, não só na parte técnica, como na parte da gestão do esporte nacional. Tenho acompanhado, não só por ter amigos na Bahia, como também pelo próprio Cris, pelo contato com o Marcelinho. Então, eu espero que o evento no dia de hoje atenda e supere as expectativas da federação. Falando um pouco sobre o seminário e sobre a própria obra Os Incansáveis, nós não queremos passar nenhuma receita de bolo, nem falar que nós somos melhores ou piores do que alguém. Porém, queremos apresentar um caminho este que pode, e eu espero que contribua no desenvolvimento de alguma academia, de algum instituto, seu trabalho a partir de alguns dos pilares do ICI. Falando um pouco sobre o ICI, para aqueles que não conhecem e ainda não tiveram oportunidade de ter contato com o livro Os Incansáveis, a história começa em 2015. Eu era aluno do Sensei Ishii, ele me procurou porque ele estava doente e queria manter as atividades da academia dele, que estava fechada naquele momento. Eu agradeci ao Sensei Ishii, porém não me senti capacitado para assumir esse desafio sozinho e propus para ele assumir a academia com o suporte de dois incansáveis, os quais eu conhecia e tinha estabelecido um vínculo de amizade nos campeonatos veteranos. O Christian Cesário, que hoje é coordenador nacional de veteranos da CBJ, e o Bagé Hayek. O Sensei Ishii é uma pessoa muito cautelosa, muito atenta, e ele conheceu a ambos, mas fez a seguinte outra proposta: vocês treinam durante 6 meses aqui na academia, e se eu gostar e sentir afinidade pessoal e técnica, vocês assumem a academia. Nós treinamos durante 6 meses em 2015 na Associação de Judô e Karatê Ishii, como era chamada, e o Sensei Ishii teve muita afinidade com a proposta de trabalho do Christian e com a proposta de trabalho do Bagé.
Neste momento, ele nos admitiu, o Bagé e o Cris foram em frente, assumiram a parte técnica, os treinos, e eu assumi a parte administrativa, por assim dizer. Tinham muitos problemas, a academia não estava ativa, nós reorganizamos toda a documentação e rebatizamos a academia como ICI, naquele momento, Instituto Chiaki-Chi. O Christian e o Bagé começaram a dar os treinos e a energia começou a se espalhar. A gente rapidamente passou de 3 atletas para 10, para 30, para 50 atletas. Esta foi uma frente. O ICI estava organizado administrativamente e os treinos estavam acontecendo. Naquele momento, tivemos a ideia de expandir o conhecimento através do seminário Chiaki-Chi. Afinal, 2016 era um ano olímpico, nós organizamos o seminário Chiaki-Chi e rodamos o Brasil, literalmente de Porto Alegre até Macapá, sempre com os incansáveis que falavam sobre e ministravam os treinos propriamente ditos, e o Sensei Shi, primeiro medalhista olímpico, que passava a sua experiência, a sua técnica, que eram fora de série mesmo, né? Eu também, junto com o doutor Wagner Castropil, havia elaborado a teoria do esportismo, que são competências que você pode aprender no esporte e depois pode aplicar na gestão. E são 5: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Nós encerrávamos o seminário Chiaki-Chi com uma palestra sobre a teoria do esportismo. Ao mesmo tempo que nós fazíamos o seminário Chiaki-Chi, nós elegemos a categoria de veteranos, na qual todos competíamos como linha de frente para ampliar o impacto e gerar visibilidade ao nome, e competimos de forma bem sucedida na categoria de veteranos. O Bagé medalhou em competições nacionais e internacionais, o Christian foi campeão mundial de veteranos durante 5 oportunidades, eu medalhei no Campeonato Mundial de Veteranos, e acho que o mais incrível naquele primeiro ano foi o próprio Sensei Shi, que após 40 anos retornou às competições e se sagrou campeão mundial de veteranos em 2016. O ICI continuou crescendo até que em 2017 novos problemas de saúde fizeram o Sensei Shi decidir encerrar as atividades. Nós éramos muito próximos do projeto Budô, a academia do Sensei Vinícius Erchov, que inclusive hoje é federado pela FEBAJU, é a maior autoridade, no meu entendimento, na parte técnica, especialmente nos katas do Brasil. É um privilégio que a FEBAJU tenha aí, né, junto com vocês. E nós treinamos durante o primeiro semestre de 2018 no projeto Budô. Enquanto isso, o Bagé encontrou um local para ser o ICI, agora não mais Instituto Chiaki-Chi, e sim Instituto Camaradas Incansáveis, e acabamos inaugurando o ICI sob nova direção, por assim dizer, em meados de 2018. A partir daí, a trajetória de crescimento foi tomada com cada vez mais atletas, cada vez mais conquistas. Expandimos o cunho social do próprio ICI com o projeto Sempre Bom, que hoje atende, né, atletas não só veteranos, não só adultos, mas também carentes, e hoje nós temos 250 atletas. Ao mesmo tempo, fruto da minha tese de doutorado, nós começamos a desenvolver e implementar programas de gestão da qualidade total em vendas para uma série de indústrias. Realizamos treinamentos para, entre outras, para a Flora, para a Enova Foods, para a Clariant, todos muito bem sucedidos, com ganho de receita, com ganho de EBITDA, e utilizando a poderosa metáfora do judô. Ou seja, aliamos esporte e gestão, gestão e esporte, de forma que atendeu e superou as expectativas das empresas também. Estávamos, portanto, com o projeto social Sempre Bom, com o programa Faixa Preta, que era o programa da gestão da qualidade total em vendas, e também implementamos o programa da gestão da qualidade total nos esportes, o PEA, Programa de Excelência dos Atletas, que foi implementado no ICI, contribuiu na formação dos atletas, permitiu que nós conquistássemos
ainda melhores resultados nas categorias onde nós estávamos, e inclusive o PEA foi apresentado no primeiro congresso do Instituto Olímpico Brasileiro, em 2019. Tanto o Cris quanto eu estivemos lá e apresentamos os principais fundamentos e os resultados do PEA. Em 2019, era uma história recente, mas que tinha muito conteúdo, muita intensidade na parte da gestão e na parte técnica também. O ICI, explorando um pouco mais da parte técnica, através de muita pesquisa, prática, inspirados no próprio Sensei Shi e depois nos próprios senseis que nos apoiaram, tivemos seminários de treinamento, entre outros com o Sensei Paulo Duarte, depois com o Sensei Floriano Almeida. Nós, 3 administradores, Christian, Bagé e eu, estabelecemos 5 pilares de treinamento que pautam qualquer atividade que o ICEI venha fazer. Um deles é nós por nós, ou seja, um espírito de colaboração e de prosperidade mútua entre os atletas federados ao ICI e aqueles que nós chamamos carinhosamente de agregados, que treinam conosco. Mente de campeão, sempre buscar, seja nas atividades no tatame, como nas atividades fora do tatame, a excelência em tudo que viermos a fazer. Ser evolutivo, a humildade de saber que sempre a gente pode ser melhor, nos superarmos naquilo que nós nos propomos a fazer. Longevidade saudável, até por hoje nós termos uma equipe muito forte, principalmente nos veteranos, então nós temos que nos manter fortes e saudáveis por muitos anos. A gente faz, portanto, um trabalho de reabilitação com o professor Fiore, um trabalho de preparação física com o professor Antônio, um trabalho de reposição com o doutor Ítalo Rachid, ou seja, nos cercamos de um corpo de profissionais que permita que nós tenhamos uma longevidade saudável. E, finalmente, ninguém põe a mão no meu kimono. Faz parte do ICI, isso o Bagé e o Christian, que estão à frente da parte técnica, buscam priorizar muito nos treinamentos o controle da pegada, da gola e da manga. Não é garantia que você vai ganhar, inclusive eu mesmo já perdi muitas lutas tendo o domínio da gola e da manga, mas a partir da nossa pesquisa e estudo, se você tem o controle da manga, em seguida você controla a gola, você conduz o seu adversário para as posições ideais para você realizar a projeção, ter o domínio. Para aqueles que ainda não treinaram no ICI, mas tem um exemplo de fora muito clássico, que é o próprio Aurélio Miguel na Olimpíada de 88 em Seul, quando ele foi campeão olímpico, com o controle absoluto da gola e da manga, sem ter efetivamente aplicado nenhum golpe. Posso continuar? Desculpe. Então, esses são os 5 pilares que fundamentam a prática do Instituto. Mente de campeão, longevidade saudável, ser evolutivo, nós por nós e ninguém põe a mão no meu kimono. A gente, uma vez que estava com o corpo filosófico, com a gestão organizada, com a parte técnica bem estruturada, a gente achou que podia prestar mais uma contribuição e escrever uma obra, Os Incansáveis. Neste momento, eu procurei um faixa preta, que eu conheço há muitos anos, Daniel Pinsky, que é sócio da editora Contexto, e relatei para ele a minha ideia de contar essa história. Mas a gente pensou, não vamos fazer um manual, algo chato, maçante. Vamos contar isso de uma forma empolgante, que empolgue aqueles que lerem e que também os inspire. E aí o Daniel teve uma ideia brilhante, que foi procurar aquele a quem eu reputo como o maior jornalista e o maior escritor brasileiro de romances esportivos, por assim dizer, Sérgio Xavier Filho, que também, principalmente, é repórter da Sport TV. O Daniel nos colocou em contato com o Sérgio Xavier, que está aqui hoje. Eu reputo ele como uma mente brilhante, um profissional
absolutamente extraordinário, que escreveu grandes livros de esporte, ele vai falar em seguida, mas entre outros, Operação Portuga, que fala sobre corridas de rua, é outro esporte, mas ele escreveu com maestria. E a partir daí o Sérgio fez um trabalho de pesquisa com o nosso apoio, é claro, durante um ano inteiro, até conseguir colocar no papel a história dos Incansáveis, que é este livro aqui que nós estamos lançando hoje no primeiro seminário online realizado pela FEBAJU, com todo o apoio do moderno, do fenomenal presidente que vocês têm, uma pessoa que admiro muito, admiro toda a família, né? É o irmão, o pai, mas ele, no caso, o Marcelinho, né? Então, nós lançamos os Incansáveis, a capa foi feita por um incansável também, o Fábio Mamuri, foi muito legal. Vocês estão vendo que na capa a gente tem a pegada, a mão esquerda na capa, né? O Bagé, o Christian e eu somos canhotos, e representa um desses pilares filosóficos, que é ninguém põe a mão no meu kimono. Então, ela representa, e tem uma história, se o tempo permitir, que eu vou contar da onde que surgiu esse pilar, né? Que ele vem lá de trás da fundação do ICI, 5 anos atrás. Esse livro, depois de concluído o texto, a gente agregou com um trabalho de pesquisa para aqueles que têm interesse, muito legal, que está no final do livro, que tem todas as estatísticas do ICI, que foram muito bem conduzidas e pesquisadas pelo Sérgio, e está tudo aqui nessa obra. São 150 páginas de pura emoção, de pura empolgação, mas de muita pesquisa e conteúdo desenvolvido pelo Sérgio, o qual nós lançamos hoje. Quem tiver interesse na obra, mande e-mail para contato@icijudô.com.br. Para falar um pouco mais sobre este trabalho da obra, eu gostaria de convidar o Sérgio para nos contar a perspectiva do escritor, do pesquisador que permitiu que nós realizássemos esse sonho. Não tô... Alô, alô. Vocês me escutam agora, né? Em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, bom dia, quem pegar isso gravado depois. Eu queria agradecer. Bom, primeiro que o Mota é um exagerado, né? Eu fico aqui meio com o rosto vermelho, assim, né? Não é para tanto, Mota, muito obrigado, mas o que eu faço, eu sou um jornalista, sou um jornalista apaixonado por esporte, e eu sou apaixonado por boas histórias, né? Não só histórias esportivas, né? Acabei me aventurando no que o Mota chamou de romance esportivo, que eu acho que é uma boa definição mesmo para o que eu faço. Só que não é romance. No final das contas, é reportagem, né? Porque não tem ficção. É tudo realidade. E aí, quando o Daniel, que o Mota o apresentou como faixa preta, e eu também não sabia disso, quando eu conheci o Daniel como um corredor de rua, maratonista, né? Esse era o meu contato com ele. Ele me diz, olha, tem uns amigos que estão querendo fazer um livro sobre judô. A primeira reação que eu tive foi dizer, olha, desculpa, mas eu não entendo nada de judô, né? Só que aí o Daniel começou a me contar um pouco, né? Quem era o Mota, quem era o Bagé, quem era o Christian, o que era o ICI, me deu alguns highlights das histórias pessoais dele, e aí eu comecei a ver, opa, aqui tem uma história que ela não está costurada ainda, né? E eu acho que essa é uma função de quem faz esse tipo de jornalismo que eu faço, que é costurar histórias, né? Então tem uma história aqui, outra história ali, outra acolá, então você tem que tentar fazer uma amarração e fazer que o conjunto dessa história faça algum sentido. E aí eu acabei topando, né? Eu fiz uma série de entrevistas, né? Várias entrevistas com eles mesmo, mas comecei a ouvir alguns personagens que não são bem periféricos, são até personagens centrais,
mas que poderiam me ajudar a contar essa história. Mergulhei no mundo do judô. Eu, lá atrás, quando era criança, acabei lutando um pouco, mas criança mesmo, lutei campeonato, eu fui em faixa laranja, mas não tenho nenhuma foto para provar isso. Não, tenho, acho que eu tenho uma foto só para provar. E aí eu comecei a mergulhar nessa história e me encantar com ela, né? Porque são 3 personagens, né? 3 personagens que talvez até pudessem ser atletas olímpicos, atletas profissionais, mas acabaram enveredando por um outro ramo, né? Um ramo de atividade profissional. Cada um cuidou da sua vida e sempre o judô ali ao lado, né? Como fonte de motivação, como energia para ir superando os obstáculos da vida, né? Cada um deles tem uma história diferente, né? Mas todos têm uma história de luta, e essa palavra incansáveis, ela faz todo sentido quando você vê as trajetórias pessoais. Aí vem a trajetória dos campeonatos, né? Vem esse mundo que eu não conhecia, esse mundo maravilhoso do Master, do judô veterano, né? A gente começa a ver uma tremenda competitividade nisso e, ao mesmo tempo, uma tremenda camaradagem, né? Quer dizer, não é só questão de ganhar, né? É questão de conectar, né? De estimular outros, de trazer mais gente para dentro. O ICI acaba virando quase que um templo, né? Quase que uma coisa meio de igreja, quase messiânica, né? De todo mundo chegar lá e passar a treinar e para chegar a algum lugar, para melhorar, para crescer. E aí eu fui escrevendo, me encantando, né? O livro finalmente chegou, a pandemia atrapalhou um pouco, mas é um livro que não precisa ser lido apenas por atletas do judô, pode ser lido por gente que goste de histórias, né? Então, eu queria já agradecer a minha primeira participação aí e passar a bola. Eu acho que eu tenho que passar a bola para quem? Para o Christian agora, é isso? Não sei. Agora eu acabei de chegar, agora eu estou tranquilo. Bom, pessoal, vamos seguir aqui. Agradeço aí as palavras do Sérgio, a introdução do Mota, né, que foi fantástica. Na verdade, o Mota já fez um seminário só com a introdução, né? Já contou toda a história aí, fantasticamente retratada aí pelo Sérgio. Da minha parte, né, eu queria já iniciar agradecendo aí a Federação Baiana, FEBAJU, através do sensei Marcelo Ornelas, que nos oportunizou esse primeiro seminário online, né, de lançamento do livro. O Rodrigo ele já vem fazendo algumas lives, né, com algumas pessoas importantes que fizeram parte desse processo, e o Sérgio foi um deles, né, que fez uma live fantástica aí, através do Instagram dele. Então, a gente está aqui para contar um pouco desses pilares, né? O que aconteceu, como foi o ICI, como desenvolveu o ICI, os pilares que a gente prega aqui, que a gente traz para as pessoas e toda a qualidade que a gente tenta implantar aqui. Nós vamos falar um pouquinho desses pilares aí, que é para vocês entenderem um pouco da essência, né? Por que deu tão certo? Por que a gente conseguiu reunir tantas pessoas boas no mesmo lugar, né? Então, a essência desse seminário é isso, né? Trazer vibrações positivas, né? Que acho que é o ponto principal, né? A academia, quem treinou aqui conhece. Você entra aqui, você sente uma boa energia, né? Você sente essa vibração, você sente esse querer bem de todos, né? Então, é isso que a gente vai tentar retratar um pouquinho aí nessa 1 hora que nos resta e já agradecendo ao público que está presente. Mota, segue aí, vamos começar a falar um pouquinho desses pilares aí tão importantes na vida dos nossos atletas e o que a gente quer realmente passar para todos os nossos amigos e agregados. Eu vou com a Cris, se você topar, eu vou explorar um pouco mais o pilar do conceitual, e depois eu vou desafiar o Sérgio, não para fazer um
mas para buscar exemplificar no livro como, sem dar o spoiler ser exagerado, é claro, onde que ele identifica esse pilar, porque foi um negócio muito legal. Nós temos 5 pilares que compõem a filosofia incansável. Porém, o Sérgio, com uma habilidade gigantesca, ele falou, cara, se a gente for escrever os pilares, vai virar um manual. Eu mesmo já fui coautor da trilogia Uruashi, que era um manual. A proposta é totalmente diferente dos Incansáveis. É para ser um livro empolgante, para ser um livro de cabeceira mesmo, né? Então, o Sérgio teve sacadas incríveis que ele consegue contar os pilares sem falar deles de forma explícita. Pois muito bem, o primeiro pilar que eu queria mencionar é a longevidade saudável. Como eu falei antes, a linha de frente do ICI, no princípio das atividades, hoje menos, porque a gente tem o projeto social, tem muitas crianças, não para de crescer nas categorias de base, na própria categoria adulto, eram os veteranos. Nós entendemos que para ter uma longevidade saudável, a gente precisava cuidar de forma diferente de nós mesmos, em primeiro, e dos nossos camaradas de treino. Era um péssimo exemplo, afinal de contas, fiz 12 cirurgias ortopédicas, e se a gente quisesse continuar treinando, aprendendo com o Ceci Bagé, com o Christian, nós tínhamos que ter uma abordagem diferente. Foi nesse momento que nós buscamos nos cercar de profissionais que estavam no próprio ICI. Então, o doutor Ítalo Rachid, a maior autoridade brasileira de longevidade saudável, uma medicina preventiva que busca proporcionar qualidade de vida para aqueles que têm mais de 30 anos, em alguns casos muito mais do que 30 anos, e também buscamos ter uma qualidade nutricional superior. Por isso, nos apoiamos, e hoje o doutor Felipe Donato, que além de ser incansável, campeão brasileiro, conquistado aí em Salvador em 2016, né? Ele faz a nutrição individual de cada atleta, o Renato Fiore faz a reabilitação também. Abro um parênteses, além do Renato, que atende no próprio Coliseu, como nós chamamos o ICI, na sede, na Rua Barão do Bananal 475, nós temos uma parceria com o Instituto Vita, então os atletas do ICI são atendidos também pelo próprio Instituto, aqueles que não têm condições econômicas, né, muito bem atendidos, inclusive. E o Antônio Martins, outro incansável, faixa preta, que faz, assim, junto com o Renato, a parte de preparação física. Ou seja, nós assim, organizamos todo o trabalho para ter esta longevidade saudável, que por isso é um dos 5 pilares do ICI. Teve assim, exemplos incríveis, né? O próprio título mundial do Bagé no ano passado em Marrocos, os 5 títulos que o Christian conquistou, diversas outras conquistas internacionais e nacionais dos incansáveis, e lá atrás, na gênese do ICI, como eu já mencionei, posso destacar o próprio título de campeão mundial do Sensei Ishii após 40 anos sem competir. Eu queria pedir para o Sérgio, antes de avançar para o próximo pilar, que contasse para nós como esse pilar está refletido na obra. Bom, como o Mota disse, né, eu não fui descritivo, né, eu fui contando as histórias. E no meio da grande história, né, do ICI, no meio das histórias do Bagé, do Rodrigo e do Christian, aparece esse personagem, que é um personagem fascinante, que é o Dr. Ítalo Rachid, né, que é um atleta também, né, e que tem todo embasamento ali da longevidade saudável, né? E aí, em contato com a turma, ele percebe que o trio tá cansado demais, para o exercício que estava sendo feito. E aí ele começa a investigar a vida dos 3, por exames, por conversas, né? E ele começa a perceber
os pequenos e os grandes pecados que cada um cometia em matéria de educação, estudava a parte hormonal, tudo, né? E aí ele começa a fazer um trabalho de melhora, né? Não é exatamente que os atletas fiquem mais fortes, mas eles ficam mais saudáveis. O período, o prazo de recuperação começa a ser outro, né? E aí, quando você consegue melhorar a recuperação entre um treino e outro, o treino seguinte melhora e muito. Isso abaixo dos 30 anos já é uma verdade. Acima dos 30 anos, isso é uma verdade que decide. Verdade que decide competições, que decide luta, e que decide também que melhora a qualidade de vida de cada um, né? Então, pessoas felizes são atletas melhores também, né? Então, em um capítulo eu vou contando essa história. Quer dizer, então, não é um pilar bem explicadinho, né? Mas é a história que eu acho que ajuda a reforçar o conceito. Não sei se eu consegui responder, Mota. Não, respondeu perfeitamente, Sérgio. Indo para o próximo pilar, eu menciono o ser evolutivo, que é buscar sempre melhorar a cada dia um pouco mais. E no ICI, para aqueles que estão nos assistindo, que já treinaram lá, esta é uma preocupação constante. Apesar da gente ter um treino amplo, com muitos atletas e cada vez mais atletas, até porque o Coliseu permite isso, nós temos esse olhar atento, individualizado, protagonizado na parte infantil pelos professores liderados pelo Christian e na parte adulta e veterana pelo próprio Bagé. O ser evolutivo acaba sendo a gente consegue mensurar isso pelos próprios faixas pretas que nós formamos. Hoje o ICI, o livro menciona isso, mas se eu não me engano tem 43 faixas pretas federados. Consegue ser mensurado pelas próprias competições, onde a gente tem o Christian, que é o principal atleta veterano em atividade, com 5 títulos no Campeonato Mundial, e tem 2 histórias boas do ser evolutivo que o Sérgio conta. O próprio Bagé, que foi o campeão de bater na trave, né, conquistou várias medalhas no Mundial de Veteranos, mas só foi conquistado o Mundial em 2019, e eu também, que participei do primeiro Mundial, onde o Submaster na época, né, 30-34, permitiu, que foi 2007, mas só fui conquistar a medalha em 2016. Então, a gente sempre busca evoluir com humildade, com determinação e embasado nos treinos, na prática e na ciência do Instituto Camaradas Incansáveis. Essa é outro exemplo de um pilar que o Sérgio trata, até literalmente, no meu entendimento, como leitor que já li umas 16 vezes a obra, até a última linha, Sérgio, mas conta para nós sobre isso. Bom, à medida que eu era apresentado esses pilares, né, eu ia contando as histórias, e nas histórias, né, esses pilares estavam muito identificados. Algumas coisas me chamaram a atenção, né, com relação ao ser evolutivo. Bom, primeiro que a gente tem o trio, né, e o trio não é de atletas perfeitos e de pessoas perfeitas, né? Então, sempre alguém tem algo a corrigir, a evoluir. Isso me chamou um pouco a atenção, né? Porque no início das conversas eu fiquei esperando, bom, deve ter uma liderança aqui muito clara, né? Deve ter um mentor e os outros 2 vão mais atrás do mentor. Era assim que eu imaginava. E aí, quando a gente vai vendo os fatos, colhendo as histórias, a gente percebe que um ajuda o outro, né? Quer dizer, cada uma das deficiências, até como atleta desse trio, era suprido por quem estava em volta, né? Então, o olhar que a gente vê, e eu fui a alguns treinos ali, né, dos professores para com os alunos, a gente percebe também entre eles, né, do tipo, escuta, você está fazendo aqui, você está com uma entrada errada, a tua pegada podia ser por aqui,
né? Atenção ali, então assim tem uma parte colaborativa que é diferente, né? Não é muito normal isso em outros esportes e em outras comunidades, por assim dizer. E aí a gente foi falando também com outros personagens, que, né, gente que nem é diretamente do ICI, mas que toda vez que pode vai lá treinar no ICI. E aí, claro, que a gente pergunta, mas escuta, por que você vai treinar no ICI? Bom, primeiro que tem alguém olhando, né? Existe um olhar crítico, mas um olhar crítico construtivo, né? De escuta, você pode melhorar aqui. Segundo, que não tem moleza mesmo, né? Você muitas vezes, quem é profissional de outras áreas, tem pouco tempo para treinar, então aquele período do treino, né, precisa ser usado com intensidade. Isso me chamou bastante atenção no ICI, né? A intensidade, né? A quase fúria, né? Não só nas competições, mas também nos treinos. Perfeito, Sérgio. E relacionado, de certa forma, a esse ponto, eu menciono o terceiro pilar, que é nós por nós. Essa ideia foi inspirada por um camarada faixa preta, frequentador do ICI, o Bioto, e nós refletimos e vimos que isso era muito importante. Como a gente não tinha uma liderança dominante, como muitas vezes no judô tem, por exemplo, o próprio Sensei Ishii, na Associação de Judô e Karatê Ishii, o Sensei... O judô tem até isso, né? A academia tem o nome desta liderança marcante, seja técnica, seja moral, né? E nós éramos os camaradas incansáveis, né? Então a gente sabia que cada um tinha uma fortaleza. Por exemplo, o Cris é notoriamente bom na parte de judô infantil, judô paralímpico, também de coordenar as atividades. De certa forma, é por isso que o Sérgio mais do livro, que ele é a voz do Instituto Camaradas Incansáveis. O Bagé é aquele que não só treina, luta, compete, como ele fica até o último homem no treino, passando as orientações técnicas, né? Então, ele é o braço do Instituto Camaradas Incansáveis. E eu, por estar fazendo as metáforas com a administração, por estar produzindo pesquisas acadêmicas e por contribuir na organização da documentação para nós estarmos aptos e bem estruturados, sou o cérebro do ICI. Então, o braço, a voz e o cérebro, juntos e trabalhando de forma coordenada, contribuíram para o sucesso. E depois esse nós por nós, como o Sérgio coloca muito bem no livro Instituto Camaradas Incansáveis, se expande. Por exemplo, o Projeto Sempre Bom, nós temos professores coordenados pelo professor Carlos, que está à frente das crianças lá, ministrando os treinos. A gente tem que ter humildade, se despir das vaidades e saber que a gente só prospera, pelo menos o ICI prospera, com nós por nós. Sérgio, tem alguma consideração? Olha, eu falei já digamos, no item anterior um pouco sobre esse estilo colaborativo, né, e complementar, né, porque cada um tem uma habilidade específica e essa ideia de dividir habilidades, dividir competências, acabou fazendo, por exemplo, nos campeonatos, né, nos mundiais principalmente, né, algo que reverteu em caso em medalha, né, porque eu vou relatando, né, todas as lutas dos mundiais e me chamou a atenção também o quanto todo mundo participa, né, da luta do outro, né? É o conselho, é o apoio, às vezes é apoio psicológico, às vezes é o grito, às vezes é uma atenção, né? Então, a gente viu... eu tentei colocar na narrativa um pouquinho desse clima das competições, né? Então, quando eu estou escrevendo os mundiais,
eu estou falando, eu tento colocar um pouco do som do ginásio, o que cada um falava, quem falava, né? Que é o que eu acho que é uma forma de botar o leitor dentro, né, dentro do tatame, né? E acho que não existe mais nada nós por nós do que uma luta que é algo individual, mas que nesse caso vira quase um esporte coletivo. Ô, Mota, posso só complementar nós também? É uma visão um pouco pessoal da minha parte. A conexão dele travou, eu acho. A minha? Tá me ouvindo? Tá tranquilo. Eu só queria colocar aqui uma visão do nós por nós, né? O Sérgio retratou muito bem. Nós sempre atuantes, assim, né? Um colaborando com o outro dentro de uma competição, dentro de um treino, dentro do ginásio, né? Muitas vezes levando a água, carregando a bolsa, isso é fundamental, assim, é o que realmente move, assim, a nossa equipe. Mas o nós por nós, né, que foi trazido para nós e do meu entendimento, e acho que da maioria, assim, vai muito mais além do que o tatame em si, né? O nós por nós, nossa vida, né, para as nossas todos os pilares, eles são meio interligados, né? Ser evolutivo, querer evoluir, nós por nós, um ajudar o outro. O que a gente tenta fazer aqui é realmente promover o bem, né? Nós temos um grupo muito grande de amigos aqui que treinam com a gente, queremos fazer a diferença na vida de cada um. Então, o nós por nós entendermos a necessidade de cada atleta que frequenta aqui, não só os incansáveis, né, mas os agregados, amigos que passam aqui, e realmente necessidade física, quando um amigo se machuca, igual nós temos 2 aqui que passaram para a cirurgia, então não podemos deixar eles desamparados, temos que estar sempre do lado, sempre ajudando. Tem um segundo ponto, não necessariamente, não sei o que, ninguém a parte psicológica, eu não estou bem hoje, não, vamos estar junto com esse cara. Então, entender cada aluno que tem dentro do ICI de Cris, travou. O vídeo do Cris travou. Eu complemento o ponto dele sobre este nós por nós, falando que o próprio Cris é um exemplo excelente disso. Nós temos grandes atletas veteranos aí da Bahia, como o Flávio, o Serrinha e tantos outros, e eles sabem nas competições internacionais e mesmo nacionais a contribuição gigantesca que o Cris oferece, estando sempre disposto a dar uma palavra de incentivo, a contribuir para pesagem, para inscrição e para tudo que for. É algo natural dele. Eu acho que a CBJ foi muito feliz ao colocar o Cris como o novo coordenador de veteranos. Então, isto representa também nós por nós. E eu acrescento, de certa forma, o próprio trabalho do Sérgio, né? Porque eu acho que ele extrapolou muito o trabalho de um mero escritor e ele passou a ser um de nós, literalmente. Como ele disse, ele foi aos treinos, ele foi aos eventos e pega um gancho do Sérgio ser um de nós e praticar o nós por nós com mente de campeão, tanto da parte dos incansáveis, porque nós não quisermos o segundo melhor jornalista do Brasil, nós fomos para o melhor jornalista do Brasil,
Sérgio Xavier. Então, isso é mente de campeão. A mesma mente de campeão que pautou a trajetória do Bagé, por exemplo, até durante tantos anos, até ser campeão mundial de veteranos, que pautou a trajetória de outro incansável Silvinho, até ser bicampeão mundial de veteranos, do Christian até ser pentacampeão mundial de veteranos. Então, Sérgio, pode dar um depoimento seu de como você leu ao longo da eu não sei se eu peguei a tua última frase, Rodrigo. Você deu uma travadinha aqui para mim, mas você consegue repetir só porque a tua última frase saiu totalmente travada para mim. Ah, tá certo. Eu acho que o Rodrigo agora deu uma tá no limbo internetico, né? Tentando achar uma conexão, né? Agora, eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo. Eu não sei se ele ia continuar falando dos pilares, mas eu vou falar da grande dificuldade que eu tive, a grande dificuldade técnica para escrever o livro. Todo o tempo, tanto o Christian, quanto o Bagé, quanto o Rodrigo falavam, não, porque a pegada decide. E tá, ok, a pegada, mas como assim? Né? Por que é tão decisivo? Né? E até o dia que eu fui ao ICI. Fui lá, né? O Christian, coitado, estava machucado, nem sei como é que ele está agora, mas ligamento rompido, etc. Mas mesmo assim, o Christian foi comigo no tatame, né? E me mostrou a história da pegada, né? No momento que ele começou que a gente começou a fazer o exercício de tentar pegar e não deixar, até o momento de firmar, né? E aí ele me mostrou, tenta me dar um golpe aqui para a direita, eu não conseguia, por causa da pegada. Tenta fazer isso, não conseguia, porque a minha pegada não estava correta, digamos assim, né? Ali eu entendi. Né? E não existe nada mais feliz, né, por um jornalista, por um escritor, que é entender, né? Quer dizer, a gente acho que consegue passar para o outro a mensagem a partir do momento que a gente entende, né? E por mais que eles tenham me explicado 40 vezes a história da pegada, eu só entendi a pegada na hora que eu subi no tatame e tomei um pau, né? Acabei no chão imobilizado ali pelo Christian. Acho que o Rodrigo voltou, não sei se está operante. Tá, então beleza. Talvez o Christian queira entrar aí. Vamos lá. Enquanto o Rodrigo não volta aqui, vamos continuar falando dos pilares, né, que são importantes, é o que norteiam aqui o ICI, né? O próximo pilar que eu acho que o Rodrigo queria falar é aquele ninguém pega no meu kimono, né? É um pilar que, se você for analisar, ele parece um pilar meio arrogante, né? Ninguém pega no meu kimono, porra. Quando eu for lá, eu vou querer pegar no kimono dele, vou querer destruir esses caras, né? Porque ninguém pega no meu kimono, que história é essa? Só que o ninguém pega no meu kimono, ele é uma analogia que vai muito além dos tatames também, né? Tudo que a gente tenta colocar no ICI, nós refletimos antes de colocar, né? Ninguém pega no meu kimono, é assim. Se eu tô lutando numa competição, pensem assim comigo, eu tô lutando lá, e eu consigo dominar o meu adversário, antecipar a pegada do meu adversário, eu estou na vantagem. Isso a gente tenta trazer para a nossa vida. Tudo que eu conseguir antecipar, tudo que eu conseguir fazer da melhor forma, fazer o primeiro, ter o domínio da situação, eu vou estar na vantagem. Seja ele numa busca por um emprego, seja ele numa graduação, eu vou fazer um vestibular,
se eu estudar, se eu me antecipar, se eu me qualificar, eu vou chegar lá em primeiro lugar, vou estar sempre na frente dos outros. É claro que a analogia, ela tem tudo a ver com o judô, porque se eu tiver o domínio da gola e da manga, igual a gente fala, e não deixar meu adversário pegar meu kimono, eu vou estar na vantagem e provavelmente eu ganharei essa luta, né? E é o que a gente tenta levar pro dia a dia, né? O Rodrigo Mota, ele é um mega empresário, né? Consultor fantástico e tal. Por quê? Porque ele se prepara, porque ele não ninguém teoricamente pegar no kimono dele, ele vai lá, domina e dá o ippon. E é isso que a gente tenta passar no ninguém pega no meu kimono. É isso, Rodrigo. Tentei retratar um pouquinho dessa analogia. Queria ver o seu ponto de vista aí do ninguém pega no meu kimono. O que você acha? Rodrigo? Bom, Rodrigo não deve estar nos ouvindo, né? Então, vamos passar essa analogia. Está nos ouvindo aí? A conexão dele não está muito boa hoje. Cris, desculpa, eu não escutei a sua última frase. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão do ninguém pega no meu kimono. Sim, senhor. Vamos passar, então, primeiro para o Sérgio, para ele falar sobre essa analogia do que foi comentado, depois passamos aí para o Rodrigo, para ele dar o ponto de vista dele também. Vamos lá, Sérgio. Na realidade, né, a história do kimono eu tinha falado um pouquinho antes, eu acho que eu me antecipei até um pouco, né, já saí falando antes do pilar ali, né. Agora, é impressionante como isso que pode parecer arrogância, né, não é arrogância, é simplesmente você tomar a iniciativa, né? Eu acho que o não pega no meu kimono serve tanto para tudo na vida, né? Que é você dar um passo à frente e você conseguir antecipar um problema que pode vir depois. Isso está no tatame, mas está no escritório, está na rua, está no dia a dia, está na vida. Boa. É isso aí. É muito importante, né? A gente sempre colocar à frente esses pilares, lembrar deles todos os dias, interligá-los, né? Que eu acho que você pegar um dos pilares assim sozinho, ele fica muito vazio, né? Então, se você conseguir entender e interligar, é o que vai fazer com que um atleta ou uma pessoa realmente prospere. Ô, Rodrigo, você está nos ouvindo agora? Então, pode ligar o seu... Caiu um temporal aqui, o sinal está muito instável, mas eu ouvi. Hoje em São Paulo tá um caos, né? Para vocês que estão aí em outros estados que estiver tranquilo. Agora em São Paulo hoje choveu demais, tá? A internet ela realmente está instável, mas a gente vai tentar tocar da melhor forma. Rodrigo, nós estamos falando do ninguém pega no meu kimono, né? As analogias tanto para dentro do tatame como fora do tatame. Então, só para finalizar esse ponto, a gente queria saber o seu ponto de vista sobre essa analogia de ninguém pega no meu kimono, esse pilar. Então, como o Sérgio e você falaram, o ninguém pega no meu kimono é algo que nós treinamos para poder ter uma prática de judô mais eficiente e para mim, pessoalmente, foi muito impactante. Eu sempre lutei confortavelmente até começar no ICI com o oponente segurando no meu kimono onde ele se pegava e ia para o pau, né? Literalmente. Eu comecei a treinar, e não foi um processo trivial e não foi do dia para a noite, buscando o domínio da manga, buscando posteriormente o domínio da gola, e aí eu comecei a me sentir mais à vontade, ter mais controle da luta. Depois disso, nós acabamos utilizando essa metáfora nos próprios programas de gestão da qualidade total em vendas, que nós implementamos utilizando a metáfora do judô, porque em vez do vendedor das empresas ter aquele arquétipo do herói, aquele que sai e vai vender o seu produto e resolve a vida da empresa, nós começamos a estabelecer metas e processos para cada vendedor
das empresas que nos contratavam. E o resultado, trabalhando com processos bem definidos e com metas bem definidas, foi o aumento da receita, foi o aumento da rentabilidade das empresas. Ou seja, o ninguém põe a mão no meu kimono, você ter o domínio, seja da luta, seja do processo de venda de um determinado produto, permite que você tenha mais eficiência naquilo que você se propõe a fazer. Maravilha, Rodrigo. Vamos prosseguir, vamos falar do último pilar aí. Acho que só falta um, né? Longevidade saudável. Vamos falar um pouquinho dele para a gente poder finalizar essa parte dos pilares aí. E aí nós seguimos aí. Pode começar, Rodrigo. Cita você esse pilar. A conexão dele realmente não tá boa. Antes de tudo, pessoal, antes de falar, até para ganhar um tempinho aqui, já que nós estamos nos Incansáveis, né? Estamos aqui, eu queria mostrar um pouco para vocês. Espera aí. Bruno, consegue colocar essa câmera aqui no YouTube? Pessoal, aqui, ó, tudo que a gente fala, né, ó. Aqui é os Incansáveis, ó, o ICI, né? Tem que estar um pouco longe aqui, ó, mas esse aqui é o nosso dojo, né, o nosso tatame. É aqui que tudo funciona, ó. Aqui nós temos o tatame onde os Incansáveis treinam, né? Temos a parte aqui, ó, de preparação física, né? Que temos o fisioterapeuta e o preparador físico que estão aqui trabalhando conosco, e lá no fundo é o nosso dojo. Então, para quem não conhece ainda, agora fica conhecendo, né, ao vivo aqui. Conseguimos fazer isso, né? A internet hoje nos permite, enquanto o Rodrigo volta. Mas vamos seguir aqui. Vou voltar para a minha outra câmera aqui. Vamos lá. Falar um pouco agora do último pilar, né, que nós temos, que é a longevidade saudável, né? Como já foi retratado aqui para todos, né? Nós temos vários profissionais que trabalham junto conosco, né? Que nos dão essa sustentação, que é a parte nutricional, fisioterapêutica, preparação física, e tem um pilar que é muito importante, que é a longevidade saudável, que é através do Dr. Ítalo Rachid, que é um médico conceituadíssimo e atleta do ICI, nos trouxe isso e, com certeza, melhorou a nossa qualidade nos treinos, né, igual o Sérgio falou, de recuperação física, muscular, cardiorrespiratória, só que isso vai muito além, né, que é melhorar a nossa qualidade de vida, né, o nosso dia a dia, nossa disposição para poder levantar melhor, para poder ter um dia melhor, né, viver melhor. E como todos que acompanharam as palestras do Dr. Ítalo, depois dos 18 anos, né, até os 18 anos, nossos hormônios estão a 1 milhão por hora, né? A partir dos 18, eles começam a entrar em decadência, né, em declínio. E imagina com 30, 40, 50, 67 anos, que é um atleta que treina aqui com a gente em alto rendimento, ainda alto nível, né, treino. Então, ter uma vida saudável, ter uma vida longilínea e com qualidade, né, é um dos outros pilares que nós pregamos aqui dentro do ICI, que para a gente, talvez, falando fisicamente, é o pilar mais importante, né? Todos os outros norteiam a parte estrutural da coisa. Agora, para você estar bem, né? Para você transmitir o bem, você tem que estar bem consigo mesmo, né? Tanto a parte psicológica como a parte física. E esse pilar é o que nos norteia aí em relação a isso, né? Eu sei que o Sérgio já falou sobre esse pilar aí, mas vamos tentar agora colocar todos no balaio, né? E interligar eles e fazer uma junção deles para poder
fazer esse desfecho, né, de tudo que nós falamos até agora. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Christian, assim, se você perceber bem, né, eu confesso que eu já tinha até me esquecido exatamente de como é que os pilares estavam ali estruturados, né, porque quando você vai somando pequenas coisas, quando você chega num todo e aquilo faz sentido, né, você está vendo só o todo. Eu parei de ver as partes, né? E eu acho que isso é um bom sinal, né? Isso é um sinal que a filosofia ela está implantada, foi entendida, né? E que tudo que vem a partir da ligação de cada um desses detalhes, né? A longevidade, o ser evolutivo, nós por nós, né? Ninguém pega no meu kimono, quer dizer, está tudo junto, reunido, né? E isso se reflete em treino, né? Quer dizer, você vê todos os pilares no treino, né? Você vê todos os pilares juntos também, né? Na hora da competição, né? E você vê todos eles, né, na tua vida cotidiana, né? Às vezes até no trabalho que não tem a ver absolutamente nada com judô. Então, eu acho uma tremenda vitória quando cada um desses pilares ele deixa de ter sentido simplesmente nele, né? Eles são pilares, na verdade, que vão sustentar algo maior, né? E esse algo maior digamos assim, a filosofia ICI. É isso mesmo. Com certeza você entendeu todo o nosso propósito, né? Tudo. E eu digo assim, né? Digo mais. Não foi uma coisa que nós sentamos aqui e falamos assim, vamos sentar numa reunião no ICI e vamos definir quais são os pilares que nos norteiam. Né? Não foi assim, né? Os pilares, eles foram surgindo na nossa vida, foram surgindo na nossa história. E quando nós nos demos por conta, tínhamos os pilares traçados, e quando nós olhamos para trás, nós já vínhamos desenvolvendo esses pilares na nossa vida. E foi muito natural, assim, foi muito consistente, e eu digo mais, assim, todos os alunos que estão dentro do ICI hoje, todos os atletas que estão aqui hoje, são atletas que já se entendem, né, se enquadram nesses pilares, né? E, é tudo perfeito. E graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus a gente pode falar que saiu essa belezinha aqui, né? Essa capa aqui fantástica, esse livro fantástico que é muito mais do que retratar a vida de 3 atletas, né? É uma história de vida de quando começou, dos astros, né, conspirarem ao favor para poder realmente... Eu e o Bagé, nós somos amigos de infância, né? Desde que entramos no judô, nós encontramos o Rodrigo no meio do caminho com o mesmo propósito, nós passamos não as mesmas dificuldades, mas por dificuldades, né? Nós torcemos um pelo outro, nos encontramos, tínhamos o mesmo ideal, e aí deu no que deu, né? E, isso aí fantástico. Você vê, né? Pessoas do bem atraem pessoas do bem. Então, nós tentamos fazer o bem sempre, e o Sérgio, que a gente entende como uma pessoa do bem, que para mim, né? Posso falar hoje um depoimento pessoal, para mim, que vinha um cara tão distante na TV, né? Porque eu sou fã, assisto Sport TV todos os dias da minha vida, né? Vivo lá vendo todos os programas das 8 da manhã às 10 da noite, eu estou na frente da TV vendo Sport TV, né? Eu vi um cara tão distante, e hoje a gente vê que não existe barreira, né? Um cara como nós, que super participativo, comunicativo, acessível, e que hoje faz parte da vida do ICI também. E dessa forma, a gente tem só agradecer o tanto que ele contribuiu na nossa vida, né? Esse livro aqui, cara, é realização pessoal, né? Ter um livro sobre judô, sobre a nossa vida, então, para o resto da minha vida, eu vou agradecer ao Sérgio por essa oportunidade. Obrigado, Sérgio, por tudo isso. Poxa, Cristian, foi eu que tenho feito muita coisa sobre
Eu tô no ar? Tô no ar aqui, né? Tá. Eu que tenho feito muita coisa sobre corrida de rua, maratona, etc., né? E futebol, óbvio, né? Que faz muitos anos que eu estou nesse meio, né? Eu ser recebido, digamos assim, né? Ali na porta da frente do mundo do judô é uma tremenda honra. Cada vez que eu ligo a TV e vejo uma luta, eu, de uma certa forma, me sinto um pouco diferente. É quase como se eu tivesse ganho uma carteirinha de sócio desse grande clube que é o judô, e que eu acho que extrapola o ICI, né? É um esporte, um esporte com princípios, né? Um esporte que tem a ética, digamos assim, muito colocada de uma forma muito clara, né? É um esporte que ele não tolera trapaça, né? E então é uma honra ter podido escrever essa história e participar do mundo de vocês. Obrigado mesmo. Só complementando o que você falou, né? Nós falamos muito do ICI, mas porque é a nossa casa, né? Mas todos esses princípios, tanto o grupo ICI, né, como eu, como pessoa, a gente tenta levar para todos os amigos do Brasil, né? Eu tenho muitos contatos, pode ver o chat aqui do YouTube está lotado aqui de pessoas, né, que passaram por aqui. E, pô, eu tenho muitos amigos no Brasil, né? Muitas pessoas que entendem esses conceitos e vivem esses conceitos também. A gente está falando muito de ICI, mas o judô veterano do Brasil hoje é muito forte, cresceu muito, é muito ligado, é muito amigo. Está citado no livro, né? 2018 no México foi campeão mundial no geral, né? No 2018, campeão mundial em Cancún. 2019 no Marrocos foi terceiro no mundo, né? Então a gente está aí há 5 anos mais ou menos entre os 3 principais do mundo, e o ICI só é uma sementinha, né? 1% de tudo que a gente conseguiu fazer aí, né? Conseguiu plantar lá atrás e está colhendo hoje e contribuindo para o judô do Brasil. A gente agradece muito aí a federação, as federações, né? A CBJ que nos abraça, e somos muito gratos a tudo que acontece, né? E para a gente finalizar mesmo esse bate-papo, né? A gente intitulou ele como seminário, né? É mais um bate-papo aí entre amigos que a gente trouxe para todos. Queria falar só um pouquinho da qualidade total, né? Que o Mota citou aí, era dos temas que o Mota ia falar, mas que ele acabou caindo, né? Qualidade total aplicada ao judô. Se você for pegar o resumo de tudo que a gente falou, né, do bem e o que a gente aplica aqui, se dá a qualidade total. E essa analogia que o Rodrigo faz junto com o do ICI, né, dos pilares do ICI com as empresas, traz a qualidade total. Então, se a gente puder deixar, eu puder deixar aqui uma fala final, né? Coloquem a qualidade total em tudo que vocês fazem na vida. Tudo que vocês produzem, tudo que vocês pensam, né? Idealizam, sonhos, filosofias, né? Qualidade total não é você, vou fazer um trabalho, eu vou fazer o melhor. Não, qualidade total é você ser a melhor pessoa para sua família, né? Dar a qualidade total para sua família, ser o melhor pai, ser o melhor filho, ser o melhor irmão, com seus alunos, ser o melhor professor, com o seu chefe redator lá, né? Ser o melhor jornalista, dar o melhor resultado, com o Bruno que está nos ajudando aqui, né? Dar o melhor retorno dentro da sua programação, com o presidente da Federação Baiana, né? Ser o melhor presidente. Então, qualidade total é que a gente tenta deixar de exemplo, né? Como a gente sempre diz, e eu sempre falo para os coordenadores, para os alunos, a gente não está aqui no mundo de passagem, né? Um monte de pessoas passam pela vida. Não, a gente quer realmente causar impacto, né? Fazer a diferença, deixar o nosso legado. Então, se a gente puder deixar essa mensagem final, causem impacto na vida das pessoas, deixem um legado na vida das pessoas, mas um legado do bem, né? Não, vou fazer ali por fazer. Deixem um legado, causem um estrondo na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se todos fizerem isso, o mundo vai ser
bem melhor, né? Concorda com isso, Sérgio? Eu estou viajando muito aí. Viajando nada, a gente dá umas relaxadas, né, não só no esporte, mas na vida, né? E daqui a pouco a gente meio que senta na poltrona e deixa a vida legal, liga a TV e acha que o tempo está passando, e o tempo está passando mesmo, e nada está acontecendo, né? Eu acho que eu tenho tentado usar muito isso na minha vida, né? O tempo é curto, né? Os contatos que a gente tem precisam ser ativados, né? Agora, não fisicamente, né? Porque estamos em pandemia, né? Mas em breve isso termina, mas eletronicamente a gente pode ficar conectado com todo mundo, como a gente está, inclusive, agora nesse seminário. E eu acho que essa metáfora da luta, do campeonato, serve muito, né? Tem de tudo ali, tem meritocracia, né? Que é o famoso treinou, levou, né? Treinou, pegou duro, você vai conseguir. Algo que me impressionou um pouco nos relatos, né, dos três, né? Do Christian, do Bagé e do Mota, foi a resiliência de vocês, né? Quer dizer, lesões que aparecem, né? E aí, na minha cabeça, quando vocês estavam relatando, bom, então a luta acabou aqui, né? Não acabou. Dá para lutar com um braço só, dá para fazer isso, dá para treinar desse jeito, não vamos desistir, né? Então essa resiliência, né? Que é o cair, levantar, o se recuperar, perder um campeonato, ir para o próximo, né? Eu acho que isso é muito, muito aplicável no dia a dia. E eu não estou nem falando dos grandes objetivos. Às vezes o objetivo mais pequenininho ali, né? Que é fazer fazer o teu filho feliz no fim do dia, com uma conversa, com uma palavra. Eu acho que está tudo mais ou menos interligado. Então, eu acho que você não disse bobagem nenhuma, não, Cristiano. Obrigado. E essa pandemia, né, citando o que você acabou de falar, essa pandemia, ela, se a gente refletir muito bem, a gente vai entender quanto tempo é curto e o quanto, se você não der o seu máximo, o seu 1.000.000% no seu dia a dia, de uma hora para outra tudo pode acabar, né? Quantas pessoas nós perdemos aí na pandemia, né? Quantas pessoas morreram e não sabiam que ninguém sabe quando vai acontecer, né? Então, se a gente não der os 1.000.000% em tudo que a gente faz e todos os dias, não vai valer a pena, né? E a gente está aqui para fazer valer a pena as coisas. O Sérgio falou, né? Vamos sentar a bunda no sofá. Se for sentar a bunda no sofá, Sport TV, tá, pessoal? Mas vamos fazer o marketing aqui, né? Mas se a gente deixar, né? Tirando a brincadeira, se a gente deixar, a gente vai lá, acorda, escova os dentes, toma um café, aí sai para o trabalho, volta do trabalho, vai dormir. Aí no outro dia acorda, aí de vez em quando tem uma coisa e a nossa vida acaba, né? E de uma hora para outra pode acontecer igual caiu o avião da Chapecoense e tudo acaba. Como outros fatos que acontecem, tudo acaba. Então, na minha opinião, né, eu acho que acabou de concordar comigo, né? Então fico feliz. Se a gente não acordar todo dia e pensar assim, o que eu vou fazer de diferente hoje? Aonde eu vou causar um impacto hoje? Aonde eu vou ajudar uma pessoa hoje? É um dia perdido, né? Um dia que não vale a pena. E é isso que a gente tenta fazer aqui. E é isso que eu tento fazer na vida das pessoas, né? Dos veteranos do Brasil, dos nossos atletas, dos nossos amigos e todos que permitem, né? Tem pessoas que não nos permitem se aproximar, mas mesmo assim a gente vai tentando dar um jeitinho. Bom, por hoje é isso, pessoal. O Rodrigo, infelizmente, caiu, não voltou. Da minha parte, eu queria me despedir, agradecer aí a grande audiência que deu no YouTube. Estou acompanhando, estou interagindo com o YouTube aqui, falando com todo mundo e respondendo. Queria agradecer muito CC Osvaldo, CC Roberto, CC Cracir, CC Rosana, CC Bento, todo mundo que
esteve presente, né? Eu vou pedir para o Bruno colocar mais uma vez aí a lista de presença, né? Tem que assinar a lista de presença para a gente identificar quem participou e depois emitir o certificado via Zenpô, né? Todos que fizeram a inscrição no Zenpô, preenche a lista de presença, depois vai emitir um certificado. Nós vamos emitir um certificado de honra ao mérito, né? De congratulações aí para o Sérgio, que foi o cara que realmente mudou nossa vida, né? Causou esse impacto que a gente tenta causar na vida das pessoas, pelo menos na minha vida, causou um grande impacto. Assim que acabar a pandemia, eu quero agradecer pessoalmente, que foi realmente fantástico, né? E isso que você causou aí para a gente. E obrigado ao Bruno, que está transmitindo aí para a gente, que fez parte da minha vida, medalhista em mundial, né? E está com a gente no dia a dia. Obrigado ao Marcelo Ornelas, que nos proporcionou esse primeiro seminário, né? Nós vamos fazer mais 4, com 4 outras federações diferentes, tá? E todas com outros temas, com outras perspectivas, outros pontos de vista. Então, da minha parte, muito obrigado. Eu finalizo e o Sérgio, se quiser se despedir do pessoal aí a gente finaliza. Não, eu só queria agradecer e lembrar, né, que eu não passo de um fofoqueiro, né? O cara que conta, né, as histórias dos outros, né? Dessa vez, eu acho que eu contei uma boa fofoca e uma fofoca que pode ajudar um bocado de gente. Obrigado a todos pela presença, um abraço e um bom fim de semana para todo mundo. Maravilha. Quem quiser adquirir o livro aí, tá? contato@icijudô.com.br. Temos o livro e temos a camiseta, né, também dos Incansáveis, né, que é a capa do livro aqui, tá? Se alguém tiver interesse também, só pedir aí que a sua já está garantida. Vou te mandar Segura a minha aí, pô. Um livro e uma camiseta. Opa, tem até 3G. Obrigado, pessoal. Dia 9 o próximo, tá? Dia 9/11, o próximo aí com a Federação do Amapá. Estaremos aí com o CC Adriano, com o próximo Seminário dos Incansáveis, o segundo. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom feriado e aproveitem aí a vida, que ela é muito curta.